Olá, meus queridos, estamos aqui de volta para mais uma aulinha de matemática. Dessa vez, a aula referente ao capítulo 8, nossa aula de número 8. Então, peguem o material de vocês que nós daremos início agora à nossa aulinha, tá certo? Olha só. Como tema do nosso capítulo 8, nós temos os múltiplos e os submúltiplos das unidades de medida. Lá na página 80, eu peço que vocês vão acompanhando direitinho comigo pelo livro, porque essa aula será diferente. Nós iremos realizar algumas atividades aqui mesmo nessa aula, tá certo? Então, abra o livro na página 80 que nós vamos começar. Olha só. No capítulo 7, nós demos início ao estudo das unidades de medida. Só que nós só vimos apenas os submúltiplos dessas unidades. Lembra aqueles números que são menores do que o inteiro. Nós estudamos os submúltiplos das unidades de medida de comprimento, que é os submúltiplos do metro. Nós estudamos os submúltiplos do grama e estudamos os submúltiplos do litro. Nós agora vamos aprender também quem são os múltiplos dessas unidades de medida. Aqui no início nós temos assim, ó, Mariane adora brincar na piscina. Por esse motivo, ela resolveu que seu aniversário seria comemorado em uma festa na piscina. Observa a imagem da festa de Mariane. Observa aqui a imagem. Nessa imagem, nós conseguimos identificar diversas unidades de medidas. Quais são elas? Olha aqui a primeira. Nós podemos identificar aqui, ó, 29 graus, que é o quê? A unidade de medida de temperatura. Aqui no reloginho desse menino, nós temos o quê? A unidade de medida de tempo. A hora, 9 horas. Aqui, ó, distância da borda até o fundo da piscina, 1,20 m, unidade de medida de comprimento. Olha aqui na jarra, a capacidade dela de 1 litro, unidade de medida de capacidade. Então, aqui nessa imagem de abertura, nós já conseguimos identificar diversas unidades de medida de comprimento, massa, temperatura, e isso faz com que a gente perceba que elas estão com a gente no nosso dia a dia. Não tem para onde correr, viu? Sempre, em qualquer situações, em diversas situações do nosso dia a dia, nós vamos dar de cara com essas unidades de medida. É por isso que nós temos que aprendê-las bem, certo? Olha só, lá na página 82. Quando você ouve falar sobre medidas, em que você pensa? Quando alguém diz assim, ó, vamos medir tal coisa, o que é que você pensa? Você pode ter se lembrado de situações em que se mede o tempo. Olha, você pode ter, quando eu falei medidas, você pensou nas unidades de medidas de tempo, que são os segundos, os minutos, horas, dias, meses, anos e etc. É provável também que você tenha se lembrado dos comprimentos como o da sua altura. Outra situação é a que se refere à massa, como é o caso do peso, que vocês costumam falar que é peso, né? Qual é o meu peso? Em quilogramas da mochila que você leva em viagens. Você pode ter se lembrado ainda de medidas de capacidade em litros de uma garrafa de água, por exemplo. Há também medidas de temperatura que podem ser mencionadas na previsão do tempo diariamente. Faz frio em Curitiba, capital do Paraná. Faz calor em Manaus, capital do Amazonas. Olha aqui um exemplo, 9 graus Celsius, unidade de medida de temperatura, não é isso? Antigos instrumentos de medida, lá na página 83 agora. Olha só, antigamente as pessoas sentiram necessidade de medir, só que eles não tinham uma unidade de medida padrão. Então, dependendo da situação, cada pessoa ia medido de uma maneira diferente. Olha só os exemplos que tem aqui, que eu trouxe aqui, olha só. No Egito Antigo, uma corda com nós, em intervalos regulares, podia ser usada como medida de comprimento. O que são intervalos regulares? Eles pegavam uma corda, faziam diversos nós, agora esses nós tinham que estar em distâncias iguais de um para o outro. Observa aqui, ó, a mesma distância de um nó para o outro. Então, quando eles iam medir, por exemplo, esse gatinho aqui, eles diziam assim, ó, esse gato ele tem 5 nós, que era a unidade de medida que eles utilizavam. Para medir o tempo, os antigos gregos usavam a clepsidra, que nada mais é do que um relógio de água.
O intervalo que a água demora para passar de um recipiente para o outro é a unidade de tempo que eles utilizavam, ou seja, eles pegavam vasos de barro, digamos assim, enchiam de água. Então, o tempo que a água passava de um vaso para o outro era o intervalo de tempo que eles utilizavam. Os egípcios também desenvolveram balanças para medir a massa dos objetos. Em um dos pratos, colocava-se um peso de referência, que era comparado à massa do produto do outro prato. Ou seja, eles colocavam aqui, digamos que seja um gatinho de ouro. E do outro lado, eles colocavam o que eles queriam medir, né? Aí eles faziam, esse feixe aqui, ele tem a mesma massa de um gato de ouro. Já aqui nós temos as ânforas, ó. Essas ânforas são vasos que vocês podem observar que tem a boca bem estreitinha. E eles eram utilizados para guardar líquidos. Então, líquidos como água e azeite. Cada ânfora equivalia à unidade de medida de capacidade, ou seja, eu tenho 2 ânforas de água, eu tenho 4 ânforas de água. Só que se vocês observarem, tudo ia depender muito, não tinha uma medida exata. Por exemplo, a distância de um nó para o outro não seria igual sempre. A questão da medida do tempo ia depender muito do tamanho dos vasos. Na balança aqui, ia depender muito do objeto que eles iam ter como referência. E na unidade de medida de capacidade, ia depender do tamanho de cada ânfora. Então, quando eles foram observando que as unidades de medidas iam ser diferentes em qualquer lugar, até na mesma cidade, cada pessoa ia medir de um jeito, eles criaram um sistema internacional de medidas, ou seja, um sistema de medidas que fosse comum em vários países do mundo, que é o que vocês conhecem hoje. Já para que todo mundo falasse a mesma língua, digamos assim, quando se referisse à unidade de medida, que as unidades de medida fossem iguais em vários países do mundo. E foi por isso que eles criaram essa unidade de medida para facilitar, que é o que nós vamos começar a estudar daqui a pouquinho, e com relação ao sistema de unidade de medida de comprimento, eles usam o sistema métrico decimal, certo? Mas antes de darmos continuidade, vocês vão lá para o livro de vocês na página 84 e vocês vão responder agora comigo essa questão, tá certo? Que tal conhecer algumas unidades de medida que fazem parte do corpo humano? Faça uma pesquisa e descreva cada unidade apresentada a seguir, indicando seu valor em centímetros. Preencha tabelas com os resultados da sua pesquisa. Olha só, nós temos aqui unidades de medidas que foram utilizadas partes do corpo humano para medir objetos. Na descrição aqui, nós vamos escrever como é realizada essa medida. E a medida em centímetros, todas essas medidas aqui vocês encontram lá no Para Relembrar, viu? No Para Relembrar do livro de vocês tem todas essas medidas. Mas vamos lá, me acompanhe, olha só. Como é feita a medida de um palmo? Um palmo nada mais é do que uma mão esticada, onde você vai medir a distância lá da pontinha do dedo polegar até a ponta do dedo midinho. Quando você faz essa medida colocando o dedo polegar no início e o dedo midinho no final, aí nós dizemos que nós temos um palmo de medida. E essa medida equivale a aproximadamente 22 centímetros, ou seja, um palmo mede aproximadamente 22 centímetros. Agora, o pé, como é que nós fazemos a descrição para medir pé? Olha só, o comprimento do pé que vai do calcanhar até o dedão. Então, a distância aqui, ó, do calcanhar até o dedão é o que a gente chama de unidade de medida de pé. E essa medida em centímetros tem aproximadamente 30,48 centímetros, ok? Agora, como é medida a polegada? Essa medida equivale à segunda falange do dedo polegar. A segunda falange é essa pontinha aqui, que vai aqui do início do dedo polegar até essa primeira linhazinha, viu? Isso é o que representa a polegada. E essa medida em centímetros é de aproximadamente 12,54 centímetros. Agora, como é que a gente mede a jarda? Olha só a jarda. A jarda nada mais é do que a distância média entre o nariz e a ponta do polegar de um adulto. Ou seja, ó, ele coloca o braço esticado assim na lateral
E a distância que vai do nariz até o dedo polegar é o que a gente chama de jarda. E essa medida em centímetros é de aproximadamente 91,44 centímetros, certo? E o cúbito nada mais é do que o comprimento do braço medido do cotovelo até o dedo médio estendido. Ele bem esticadinho. Então, do cotovelo até o dedo médio é o que a gente chama de cúbito. E essa medida em centímetros é de aproximadamente 50,8 centímetros, ok? Dando continuidade, nós vamos começar a estudar a unidade de medida de comprimento. Vocês sabem que no nosso dia a dia a gente sempre está medindo alguma coisa, né? Seja com uma régua, seja com uma fita métrica, uma trena. Então, sempre é necessário nós tirarmos a medida de alguma coisa. Nós vamos começar agora a estudar quais são os submúltiplos e os múltiplos do metro, ok? Lembrando que o sistema métrico decimal, ele obedece à nossa regrinha de números decimais, ou seja, ele vai diferenciando de 10 em 10, como foi dito no capítulo anterior, tá certo? Então, aqui, ó, a unidade padrão das medidas de comprimento é o metro, que tem como sigla, ó, o Mzinho, certo? Sempre que vocês verem o M, você já sabe, é metro. Como submúltiplos do metro, submúltiplos são medidas menores do que o metro, ok? Então, tudo que for menor do que o metro, a gente pode denominar como decímetro, dm é a sigla, centímetro, que é o cm, e o milímetro, que é o mm. E os múltiplos do metro são as unidades maiores que o metro, que a gente tem o decâmetro, que a gente tem como sigla DAM, ó, DAM, que é para diferenciar de decímetro, certo? Então, a gente só coloca o azinho aqui no meio. Hectômetro, que é o HM, e o quilômetro, que é o KM, ok? Então, o metro, unidade de medida padrão, os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro, e os múltiplos, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Aí, agora, o que é que eu quero que vocês façam? Usando esse vídeo, vão realizar as atividades da página 86 até 89. Quando vocês voltarem, quando vocês terminarem, vocês apertam o play, que algumas dessas páginas nós vamos resolver agora, aqui na nossa videoaula. Eu vou resolver 86 e 87 com vocês agora. E a 88 e 89 a gente resolve no Meet, tá certo? Então, pause o vídeo, primeiro responda, depois a gente dá continuidade, certo? Então, dando continuidade, e espero que vocês tenham feito as atividades que eu pedi, nós vamos corrigir agora as páginas 86 e 87, tá certo? Olha só lá na página 86. Os alunos do quinto ano trouxeram fitas métricas, trenas, metros articulados e réguas para medir a estatura dos colegas e o comprimento de alguns objetos. Observe como 2 colegas registraram as medições feitas usando esses instrumentos. Ana mede 1,20 metros. O lápis tem 0,13 metros. A minha carteira tem 0,85 metros de comprimento. Esse aqui foi o que José Carlos escreveu. Aqui do outro lado nós temos tamanho da Ana, 120 centímetros. Comprimento da carteira, 85 centímetros. Tamanho do lápis, 13 centímetros. Isso escrito por Júlio. Converse com os colegas e o professor e juntos expliquem por que, no primeiro caso, a vírgula foi usada para fazer as anotações do resultado da medição e no segundo caso não. E aí, por que José Carlos utilizou vírgulas para fazer as anotações e Júlio não? Olha só. José Carlos ele utilizou as vírgulas porque ele tomou como referência a unidade padrão das medidas de comprimento, que é quem? O metro. Então, ele usou a unidade padrão de medida de comprimento, o metro, utiliza-se vírgula. Já que o Júlio, ele usou submúltiplos do metro. Então, quando você utiliza submúltiplos do metro, você escreve sem a vírgula, tá certo? Então, toda vez que vocês forem utilizar a unidade padrão de medida, pode ser de comprimento, de massa, de capacidade, sempre vocês terão que escrevê-la por vírgula, separando a parte inteira da parte decimal. Quando vocês forem escreverem submúltiplos das unidades de medida, vocês não colocam a vírgula. Olha aqui. Porque no primeiro caso foi utilizada a unidade padrão de medida de comprimento, que é o metro. Assim, a vírgula é necessária.
Já no segundo caso, foi utilizado o submúltiplo do metro, que no caso aqui foi o centímetro, onde não há necessidade de usar a vírgula. Ok? Dando continuidade na letra B, use o quadro de múltiplos e submúltiplos do metro para explicar as conclusões a que vocês chegaram sobre essas formas de anotar as medidas de comprimento. Olha só, se vocês observarem aqui as medidas de comprimento, todas que estão com a unidade padrão, que é o metro, eles foram escritos por vírgula, tá vendo? Esse aqui que é o metro, e esse também que é o metro, ele foi escrito com vírgula. Já os que têm os submúltiplos, que no caso aqui é centímetros, eles estão escritos sem a vírgula. Então, toda vez que vocês forem colocar números com vírgulas ou sem vírgulas no quadro posicional, vocês têm que tomar cuidado, porque números que são escritos com vírgula, a gente lê assim, ó, esse aqui é 1 metro. Então, todo número que está antes da vírgula, ele é lido com a unidade de medida que está aqui. Então, é 1 metro e os 20 centímetros. Já esse aqui, ó, a gente lê já ele incompleto usando a unidade de medida, 120 centímetros. Quando eu vou colocar números com vírgula aqui, eu sempre começo escrevendo a parte que tem vírgula. Então, vai ficar como? 1,20 metros, vai ficar 1, que é metro, e os 20, ó, 20 centímetros, olha, terminando na unidade, na casinha dos centímetros. Já esse outro que não tem vírgula, eu sempre começo escrevendo ó, o último algarismo na unidade de medida que tem. Então, eu começo escrevendo 0 centímetros. Tem vírgula, eu começo escrevendo o número com vírgula. Não tem vírgula, eu começo escrevendo o último número, ó, 0. Então, eu vou botar o 0 no centímetro. Depois, aqui na frente, eu coloco o 2 e depois o 1. 0,13 metros, tem vírgula, começa aqui, ó, colocando no lugar do metro, ó, 0, que é metro, 1, 3. Esse não tem vírgula, então o 3 vai para a casa dos centímetros. Então, começa aqui, ó, 3, aí vou colocando na frente, ó, eu escrevo de trás para frente quando não tem vírgula. Quando tem vírgula, eu escrevo no normal, né, do início para o final. Aí aqui, ó, 0,85. Então, começo com 0, coloco 8, coloco 5. Não tem vírgula, o 5 vai ficar na unidade de medida que está aqui, ó. 5 centímetros e o 8 na frente. Ok? Aqui na página 87, nós temos o Organize as Ideias. É possível escrever o mesmo comprimento de formas diferentes. Uma dessas formas relacionada ao metro com o centímetro. Olha só, se eu quero escrever as unidades de medidas aqui em metros e centímetros, como tem 100 centímetros de um lado e 35 centímetros do outro, e eu sei que 100 centímetros equivale a 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, escrevendo em metros e centímetros, vai ficar 1 metro e 35 centímetros, usando as duas unidades de medida. Se eu vou usar só o centímetro, eu junto tudo, 135 centímetros. E se eu vou usar só o metro, lembra, unidade padrão, tem que ter a vírgula, separando por vírgula. 1, que é equivale a esses 100 centímetros, 1 metro, separado dos 35 centímetros, por vírgula. Olha esse outro, usando metro e centímetro, 1 metro e 50. Usando só centímetros, 150. Usando só o metro, separado por vírgula, 1,50 metros, ok? Esse outro, ó, 1 metro e 3 centímetros. 103 centímetros e 1,03 metros, porque agora a unidade de medida é só o metro. Do mesmo jeito, esse outro, olhe, que eu só tenho um lado, que é 85, o outro lado não está marcando. Então, se é 85 centímetros é menos de 1 metro, então eu tenho aqui, ó, 0 metros e 85 centímetros, usando só os centímetros, 85 centímetros, e usando a unidade de medida de metro, eu tenho 0,85. Dessa mesma forma, nós vamos responder essa segunda questão. Aqui, ó, usando metro e centímetros. 1 metro e 20 centímetros. Só centímetros, 120 centímetros. Só metro, 1,20 metros. Olha o outro. 1 metro e 44 centímetros. Só centímetros, 144 centímetros. Só metros, 1,44 metros. O próximo, 1 metro e 6 centímetros, só centímetros, 106 centímetros, e só metro, 1,06 metros, ok?
Agora nós vamos começar a estudar as unidades de medidas de massa. Para isso, nós vamos observar essa situaçãozinha aqui lá na página 90. Analise o registro feito por um grupo de alunos do 5º ano para resolver a seguinte situação-problema. Olha só. Marina só compra arroz em pacote de 2 quilos. Em cada refeição, ela cozinha 200 gramas de arroz. Quantas refeições ela poderá preparar com 2 quilos de arroz? Então, se em uma refeição ela utiliza 200 gramas, olha o que foi que ela fez aqui, ó. Uma refeição, 200 gramas. 2 refeições, 400 gramas. 3 refeições, 600 gramas. 4 refeições, 800 gramas. 5 refeições, 1.000 gramas. Mas nós sabemos que 2 quilos, 2 quilogramas equivale a 2.000 quilogramas. 2.000 gramas, né? Então, o que foi que ela fez? Quando chegou aqui no 1.000 gramas, ela multiplicou por 10 para chegar a 10 refeições, e o 1.000 multiplicou por 2, por 10 não, multiplicou por 2, e o 1.000 também multiplicou por 2, chegando a 2.000 gramas. Então, ela colocou aqui, ó, que 2.000 gramas equivale a 2 quilogramas, porque nós sabemos que 1.000 gramas é 1 quilograma, certo? Troque ideias com o colega e expliquem por escrito o registro feito por esse grupo. Então, o que foi que eles fizeram? Fizeram a comparação primeiro do número de refeições com a quantidade de gramas de açúcar, de arroz que eles irão utilizar. Então, eles foi crescendo proporcional, ou seja, à medida que aumentava o número de refeições, aumentava a quantidade de gramas também. E quando chegou aqui no 1.000 gramas, ele descobriu que 1.000 é a metade de 2, então ele calculou o dobro de 1.000, que são 2.000 gramas, que é o que ela quer, e descobriu que ela, com 2.000 gramas, ela consegue fazer 10 refeições. Olha só. Foi feita uma relação entre a quantidade de refeições e gramas de arroz utilizadas. E concluíram que, para 5 refeições, precisam de 1 quilo de arroz. As 5 refeições, 1.000 gramas, que é 1 quilo. Assim, com 2 quilos de arroz, 2 quilogramas, ou seja, o dobro, eles fazem o dobro de refeições. Isso, no caso, 10. Ok? E agora, nós vamos começar a conhecer os múltiplos e os submúltiplos das unidades de medida de massa, certo? Como unidade padrão da medida de massa, nós temos o grama, olha só a siglazinha, sempre observem a sigla, certo? Que é o grama. Os submúltiplos do grama são o decigrama, DG, centigrama, CG e miligrama, MG. E os múltiplos, que são os valores maiores do que o grama, nós temos o decagrama, DAG, hectograma, HG, e o quilograma, que é o KG, que vocês já conhecem, certo? Aí você deve perguntar, professora, por que quilograma se escreve com QU e a sigla é KG? É por conta que, como é o sistema internacional, qualquer lugar do mundo que admitiu que usa o Sistema Internacional de Medidas, eles usam a sigla de KG. Então, como é mundialmente, então todo lugar que você chegar vai ter lá o KG, viu? Mas em português a gente escreve com QU. E aqui nós temos uma tabelinha para vocês estudarem, né? E se familiarizarem com os valores dessa unidade de medida. Olha só. Esse T aqui significa tonelada. Então, uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Então, uma tonelada só é o mesmo que 1.000 quilogramas. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. E um graminha desse aqui equivale a 1.000 miligramas, certo? Então, 1 quilograma são 1.000 gramas e 1 grama, 1.000 miligramas. Por que, se vocês observarem aqui, ó, do quilograma até o grama, a distância são de 3 ordenzinhas. Então, o número aparece com 3 zeros, tá certo? Do mesmo jeito, do grama para o miligrama. São 3 ordens, então, são 3 miligramas. Se eu quisesse saber assim, 1 grama equivale a quantos centigramas? Olha só, a distância 2, então, são 100 centigramas, ok? Agora, vocês vão dar mais uma pausa, vão responder as páginas 91 e 92, respondam antes de voltar, viu? Respondam que eu vou corrigir aqui ainda hoje, certo? Ainda aqui na aula na videoaula. Ok? Pausa. Continuando, e espero que vocês tenham respondido, né? Vamos fazer a nossa correçãozinha.
Lembrando que eu estou fazendo a correção aqui, então essas páginas que eu estou corrigindo aqui na videoaula, eu não vou corrigir à tarde no Meet, tá certo? Nem eu, nem a professora Edna iremos mais corrigir essas páginas. Então, respondam. Relaciona as unidades de medida e responda aos itens. Para facilitar aqui, eu trouxe aquela tabelinha que está na página anterior do livro de vocês. Quantos gramas há em? Então, eu quero saber quantos gramas há em meio quilograma. Eu sei que 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, meio vai ser o quê? 500 gramas. 1 quilograma e meio. 1 quilograma não é 1000? 1 quilograma e meio, 1.500 gramas. 3 quilogramas. Se 1 é 1000, 3 vai ser o quê? 3.000 gramas, certo? Agora, quantos miligramas há em? Miligrama, eu sei que 1 grama equivale a 1000 miligramas. 1 grama é 1000. Então, meio grama, 500 miligramas. 1 grama e meio, 1.500 miligramas. E 4 gramas, 4.000 miligramas, ok? Só tomando como referência essas medidas que o livro já me trouxe. Quantos quilogramas? Agora eu quero saber quantos quilogramas tem meia tonelada. Se 1 tonelada é 1000, meia vai ser quanto? 500 quilogramas. 1 tonelada e meia, 1.500 quilogramas. E 5 toneladas, 5.000 quilogramas, ok? Continuando, terceira questão. Laura e Lia foram juntas à feira. Laura compra 500 gramas de batata. Laura comprou, né? 500 gramas de batata. E Lia comprou 1 quilograma. Qual das duas amigas comprou menos batata? Quem comprou menos? Quem comprou 500, né? Que no caso, Laura. Quanto ela precisaria comprar a mais para ficar com a mesma quantidade de massa de batata que sua amiga? Então, se ela tinha 500 e a outra comprou 1 quilograma, 1 quilograma é o quê? Não é 1000? Então, ela precisaria comprar o quê? Mais 500 gramas, ou o meio quilograma, certo? Resolva as situações problemas a seguir. Quantos sacos de 250 gramas são necessários para embalar 2 quilogramas de arroz? Olha só, essa quarta questão vocês podem usar a calculadora. Nós sabemos que 2 quilogramas equivale a 2.000 gramas, né? Olha, aqui eu tenho 1 grama e aqui eu tenho 1 quilograma. Então, eu tenho que transformar aqui em grama também para ficar com a mesma unidade de medida. Então, se eu tenho 250, eu transformo isso aqui em grama também, que é igual a 1 quilograma é 1000, 2 vai ser 2.000, né? Então, eu vou fazer o quê? 2.000 gramas e dividir por 250 gramas para saber quantos sacos. Então, usando a calculadora mesmo, 2.000 dividido por 250 é igual a 8 sacos. Logo, serão necessários 8 sacos de 250 gramas. Em uma cidade, cada habitante produz, em média, 500 gramas de lixo por dia. Quantos quilogramas de lixo produz aproximadamente por dia uma cidade com 18.750 habitantes? Caso necessário, use a calculadora para auxiliar nos cálculos. Então, cada habitante produz 500 gramas. Se por dia a cidade produz 18.750 habitantes, então o que é que eu vou fazer? 18.750 vezes 500, que é o que cada um aqui é a quantidade de habitantes e a quantidade de lixo produzido. Aí tem 9.375.000 gramas. Só que ele quer saber, quantos quilogramas e não quantos gramas. Então, a gente tem que transformar isso aqui em quilogramas. Lembra que 1 quilograma é 1000 gramas, então, para transformar isso, só eu tirar aqui, dividir por 1000. Logo, 9.375.000 gramas equivale a 9.375 gramas, ok? Nessa cidade são produzidos 9.375 quilogramas de lixo por dia. E agora nós vamos estudar medidas de capacidade, ou seja, em um recipiente, quanto eu consigo colocar dentro dele, qual a capacidade de preenchimento dele. E o que a gente coloca geralmente são líquidos, né? Então, olha só, nós temos esse garrafão de água aqui, que ele está marcando que tem a capacidade de 10 litros. Essa de refrigerante aqui, que tem a capacidade de 2 litros. Essa caixa de suco, que a capacidade dela é de 1 litro. E essa pequenininha, que é de 200 ml.
Então, ó, nós temos aqui que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, 1 litro aqui, ó, equivale a 1.000 mililitros, lembra? 3 espaços de distância. 1 litro nós temos como sigla dele, né? É o L maiúsculo. Mas por que, professor, L maiúsculo e todos os outros foi minúsculo? É só para não confundir, porque olha aqui o L minúsculo. O L minúsculo, ele lembra muito, ele é igual, na verdade, ao I maiúsculo. Então, para não confundir o L com a letra I, eles colocam o L maiúsculo, certo? Aí, 1 litro equivale a 1.000 ml, que é o mililitro, certo? Então, como unidade de medida padrão da capacidade, nós temos o litro, que é o L, a sigla, né, dele. As medidas menores do que 1 litro, que são os submúltiplos, nós temos o decilitro, que é o DL, centilitro, CL, e o mililitro, que é o ML. E as unidades maiores do que o litro, o quilolitro, KL, hectolitro, o HL, e o decalitro, que é o DAL, certo? Aí agora vocês irão realizar as atividades das páginas 93 e 94, só que essas páginas nós só vamos corrigir na nossa aula do MIT, junto com as páginas 88, 89, 92, a 93 e a 94. Então, à tarde nós só iremos corrigir essas páginas, viu? As outras todas já foram corrigidas, ok? Não esqueçam, qualquer dúvida pode perguntar, me chama lá no WhatsApp, chama a professora Edila também. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, ou se não quiser, espera a nossa aula do MIT que nós tiraremos essas dúvidas. Lembrando que só iremos corrigir essas páginas que faltaram, tá certo? E a nossa aula acaba por aqui. Tchauzinho, até o nosso próximo encontro, tá certo? Beijos, pessoas!